Olá, alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, estamos iniciando o nosso módulo 2, no capítulo 3, falando sobre o estudo dos seres vivos, no caso, os invertebrados 1. Então, vamos ter, primeiramente, esse momento de conversa na seguinte situação. Quando nós colocamos assim, estudo dos seres vivos, ao falar de seres vivos, a primeira coisa que vem na nossa mente é seres que têm vida. Para esses seres, digamos assim, manterem o seu ciclo de vida, quando eu falo em ciclo de vida, eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem. Eles precisam passar por etapas, por processos, ou seja, eles precisam consumir alimentos para poder manter-se vivo. Então, esse grupo dos seres vivos ele é muito extenso, muito amplo, principalmente para os estudos científicos. Então, houve-se uma necessidade de fazer uma organização, de fazer uma classificação. Quando eu falo em organização, falo em classificação, a palavra organizar, ela já vem de ordem, por ordem. Vamos supor assim, lá no seu quarto, você tem que manter organizado, ou pelo menos deveria manter organizado o seu quarto, tá? Dentro das nossas casas, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar. O que é da cozinha fica na cozinha, o que é da sala fica na sala, e assim sucessivamente dentro da casa, um ambiente assim organizado, tá? Então, essa necessidade para os grandes pesquisadores, ela surge há muito tempo, organizar esses seres vivos. E aí foi se fazendo vários experimentos e chega exatamente em um grande pensador, em um grande organizador chamado de Carlos Linneu. Carlos Linneu, ele teve assim uma grande participação em questão à organização desses seres vivos. Digamos assim, quando eu acabei de colocar assim, é um campo assim muito extenso, seres vivos, aí a gente pensa logo animais vertebrados e animais invertebrados. Mas aí nós temos também o grupo dos vegetais, que ele entra aí no grupo dos seres vivos. Então, Carlos Linneu, ele resolve separar esses seres por categoria. Olha só, ideia. Animais são seres que precisam alimentar-se, ou seja, alguns têm que sair em busca desse alimento para manter a vida. Outros, eles são sugadores. E aí a gente vai classificando, vai organizando esses seres de acordo com a necessidade. O que seria vegetais? Eles são seres vivos também, eles precisam alimentar-se. Porém, ele vai se diferenciar dos animais porque o vegetal, ele produz o seu próprio alimento. Logo, ele não sai do seu lugar para buscar o seu alimento, diferente dos animais. Então, Carlos Linneu, ele vem com a seguinte ideia: fazer essa organização em categorias, onde ele pega um grande grupo de seres, no caso de seres vivos, e vai fazer essa observação. Então, isso é a categoria. Então, ele resolve classificar em classe, ordem, gênero, família e espécie, tá? Como é que nós vamos trabalhar isso? É complicado? Não. É só questão de nós realmente termos essa noção básica do que é uma família, o que é uma ordem, o que é um grupo de seres vivos, tá? Então, essa ideia de Carlos Linneu, ela foi aceita, só que dentro do campo da ciência, tudo vai se renovando, vai se complementando. A partir de uma ideia, vai se complementando. Então, a gente vai observar assim, que na época, Carlos Linneu, ele era conhecido apenas, no caso, vamos supor assim, ele teve essa ideia apenas de classificar em 3 categorias, que essas categorias foram a ordem, o gênero e a espécie. A partir dessa ideia, outros pesquisadores
verificaram que era uma ideia muito boa você trabalhar a classe, a ordem e a espécie. Então, eles foram a campo, e isso com a ideia de Linneu, né? Então, foram a campo e resolveram catalogar mais de 5.000 espécies de animais. Ou seja, quando eu falo animais, eu estou falando de modo em geral, tá? E também, dentro dessa pesquisa, eles também encontraram espécies de vegetais diferentes, ou seja, mais de 7.000 espécies diferentes, no caso, espécies de vegetais diferentes. Então, aí eles começam a entender que essa necessidade se torna muito maior do que eles pensavam. Então, aí eles resolveram fazer essas observações, suas anotações, apresentando numa árvore chamada de árvore filogenética, tá? Então, essa árvore filogenética, ela representava mais ou menos assim: o grupo ancestral, tá? Depois desse grupo ancestral vinham as suas descendências. E aí entra um outro item aí, que de acordo com o tempo, de acordo com os estudos, ia acontecendo também a evolução desses seres, tá? Bem, a partir daí, a classificação, depois que eles fizeram o estudo dessa árvore filogenética, tá? A classificação dos seres vivos, ela pode, digamos assim, alterar ao longo do tempo. Como eu sempre coloco para vocês assim, a ciência sempre ela está evoluindo, sempre ela está buscando meios de conhecimento mais amplos, tá? Bem, a partir daí, isso já no século XIX, mais ou menos, surge, vamos dizer assim, as relações evolutivas desses seres dentro do grupo a qual eles haviam feito as suas observações. Como eu falei para vocês, e sempre coloco assim, que sempre os cientistas, eles estão trabalhando em grupos, tá? Sempre eles vão ampliando o seu grupo de conhecimento. Aí a gente pode perceber assim, que alguns cientistas, eles aceitam a ideia, porém, eles querem aprofundar mais, tá? Então, a partir daí, desses estudos do Carl Linneu, pode-se perceber que diferentes tipos de classificação de seres vivos, eles eram aceitos, mas com o passar do tempo, os cientistas perceberam que essa situação ela era mais ainda, ou seja, deveria ser aprofundado mais. Então, eles resolveram agrupar de acordo com as características. Aí nós vamos observar, você pode estar acompanhando lá na página 206, esses grandes grupos, as quais, por exemplo, foram feitas propostas para estudar essas classificações. Então, para facilitar o estudo, eles resolveram ou seja, organizar por reino. Aí, reino animal. O que seria esse reino animal? Ou, no caso, esse reino animal? Seriam, como eu já falei no início, os seres que precisam sair em busca dos seus alimentos. Mas vamos lá, vamos começar do mais simples para o mais complexo, tá? Então, no caso, eles resolveram trabalhar o reino das bactérias, o reino dos protozoários, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino dos animais. Veja só, que aí nós temos 5 reinos para ser estudado. Aí nós vamos observar também que cada reino desse tem as suas características exclusivas. Quando nós falamos, por exemplo, o reino das bactérias, sabemos que as bactérias, elas existem, mas a olho nu você não consegue ver uma bactéria, tá? Mas ela existe, porque ela provoca as reações. Os protozoários também
A gente vai observar assim que eles já são formados por, digamos assim, eles são chamados eucariontes. Ou seja, a sua estrutura é simples e que podem ser pluricelulares ou unicelulares, ou seja, formado por uma única célula ou pode ser formado por várias, até milhões de células, tá? Aí vamos supor assim, quando eu falo de bactéria, nós vamos falar de micro-organismos, né, estruturas que podem ser observadas através de microscópios. E os protozoários já são seres que podem ser vistos sem o auxílio do microscópio. Aí nós temos o reino dos fungos, aí tem a variedade do reino, no caso dos fungos. Lembrando que no decorrer dos nossos estudos, nós vamos estudar cada grupo desse. Hoje a gente está vendo apenas a classificação desses grupos, tá? Depois nós temos o grupo das plantas e o grupo dos animais. Quando eu coloco assim o grupo das plantas, também nós temos aí a grande variedade desse grupo das plantas, ok? Bem, como aí já estava mais ou menos organizado, esses avanços tecnológicos, eles continuam, tá? Continuam em que situação? Permitindo, assim, estudar mais detalhadamente cada grupo desse, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o grupo dos eucariontes. Esse grupo dos eucariontes, eles são divididos no reino dos protozoários, o reino dos fungos, o reino das plantas, dos animais e dos cromistas. Vamos observar o seguinte. Então, quando se fala em organização, vamos observar lá na página 208 do nosso livro, nós temos aí uma forma que facilitou o estudo desses seres, o estudo da classificação, tá? Então, a classificação biológica, ela agrupa os seres vivos em categorias hierárquicas. Como é que é essa categoria hierárquica? Ela é classificada em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí nós temos aí no esquema abaixo. Aí você vai dizer assim, mas o que é esse esquema aí abaixo? Ou no caso aí do nosso livro, que você está acompanhando lá na página 208, tá? Então você vai ver que lá no grupo, quando ele coloca assim o grupo dos animais, você vai perceber que você tem várias espécies de animais. Você tem dos vertebrados para os invertebrados. Quem seriam os invertebrados aí? Nós teríamos, por exemplo, a estrela do mar, teríamos a aranha. Depois nós temos os répteis, os anfíbios, tá? Os peixes. Então, aí seria o grande grupo dos animais. Depois, eles resolveram trabalhar um grupo menor. O que eles fizeram? Pegaram, por exemplo, somente os seres que teriam ossos. Quem entraria nesse grupo? Os répteis, as aves, o mamífero, tá? Depois, para facilitar mais o estudo desse grande grupo, eles retiraram somente os répteis. Aí você já vai perceber que quem entrou aí? O jacaré, a cobra e a variedade aí de outros répteis, a tartaruga e suas várias espécies, tá? Desse grupo dos répteis, trabalhou-se somente aqueles seres os quais eles teriam assim, um grau de semelhança mais próximos. Aí você vê que já ficou somente as tartarugas, ou no caso disso, quando eu coloco essas tartarugas, as suas espécies de tartarugas, tá? Depois, resolveu-se trabalhar aqueles que teriam o grau de parentesco ainda mais semelhante. E aí você vai perceber que eles foram resumindo esse grande grupo, tá? E chegaram em um único ser. E agora, o que nós podemos fazer com isso?
para facilitar, por exemplo, quando a gente coloca assim, reino, o que que é reino? São, por exemplo, quando eu coloco assim, o grupo dos animais. Eu estou falando de modo em geral, todos os seres. Seres, no caso, animais. Vertebrados e invertebrados. Mamífero, ave, répteis, anfíbios, tá? Nessa situação aí. Depois do reino, viria o filo. Vamos lá acompanhar aqui na nossa página. Então, no filo, os reinos, eles são, no caso do filo, nesse exemplo, são apresentados seres vivos do filo dos cordados. O que é cordados? São seres que apresentam coluna vertebral, como a gente viu lá no exemplo anterior, tá? Em seguida, logo após esse filo, seria apresentado a classe. O que seria essa classe? Então, nesse exemplo, são seres que, no caso da classe dos répteis, como a gente viu ainda agora há pouco, quem estaria presente aí? O jacaré, a tartaruga, a cobra, somente os répteis. Em seguida, teriam a ordem. Gente, resumindo, filo, ou seja, reino, o grande grupo sem distinção dos animais. Todos os animais aí no caso. O filo já seria aqueles seres que apresentassem mais ou menos algumas características em comum, no caso, a coluna vertebral. A classe, a semelhança já seria mais aproximada. A ordem já seria aquele grau de parentesco mais semelhante ainda, tá? E a família já seria o grau mais aproximado ainda até chegar numa única espécie, que no caso aí do exemplo aqui, nós teríamos aí a tartaruga, a espécie da tartaruga, tá? A gente vai observar assim, que é um assunto bastante extenso, porém, eu vou dividir em 2 vídeos para que a gente possa estar trabalhando com maior intensidade. Ou seja, nesse primeiro vídeo eu dei apenas a introdução. Agora a gente vai entrar para explicar no próximo vídeo, explicar mais detalhadamente o assunto, ok?